o Tribunal Superior Eleitoral criou o grupo de trabalho Observatório de Direitos Políticos Fundamentais da Mulher. O anúncio foi feito pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, no início da sessão plenária dessa quinta-feira. No registro que ela fez na sessão, a ministra Carmen Lúcia salientou que a representação das mulheres tem sido diminuta no processo eleitoral brasileiro ao longo dos anos e vem sofrendo mais violência política na tentativa de impedir que as mulheres possam, queiram ou devam participar do processo político de representação. Vamos ouvir um trecho da fala da ministra Carmen Lúcia no lançamento do Observatório de Direitos Políticos Fundamentais da Mulher. Eu gostaria de dar notícia aos integrantes deste tribunal e também aos que aqui estão, aos que nos estão assistindo, que democracia não tem gênero. Todas as brasileiras e brasileiros compõem o povo brasileiro. Todas as pessoas no Brasil precisam de viver com liberdade. Isto inclui nós, mulheres. Este processo eleitoral, como já aconteceu em outros, em que a representação de mulheres é tão diminuta como nós temos no Brasil, vem sofrendo também, neste caso, mais violência, violência política, violência na tentativa de impedir que as mulheres possam, queiram e devam participar do processo político de representação. Isto é inadmissível por todas as formas. Se a violência não se admite em casa, não se admite no espaço doméstico, onde é crime, atravessar a violência, os umbrais da porta de casa e chegar às praças impedindo a participação das mulheres é também crime, também é inaceitável. E nós teremos mais de metade da população brasileira com baixa representatividade nos espaços de poder, nesse caso, nas câmaras municipais e nas prefeituras. Também ontem eu instituí por uma portaria o Observatório dos Direitos Políticos Fundamentais da Mulher, do TSE, congregando alguns órgãos que tinham aqui esparsos, grupos de trabalho, comissões, mas que ficavam realmente com atribuições que muitas vezes se confundiam, para que a gente tenha a reflexão, recebimento de denúncias, o cuidado com todas essas mulheres que sofrem qualquer violência no espaço dos seus direitos políticos fundamentais, o encaminhamento aos órgãos específicos, canais de denúncia que preservam aquelas que denunciam e, na sequência, o processamento, quando for o caso, com as consequências da aplicação das leis, quer como ilícito eleitoral, quer como ilícito penal. Por conta exatamente desse observatório, que é composto de pessoas da sociedade, pessoas que têm enorme compromisso, que têm dado uma enorme contribuição ao Brasil, é que eu faço um apelo de respeito aos direitos de todas as pessoas, homens ou mulheres, independente de escolha, independente de opções. Na hora do voto, é você e apenas você que tem voz na cabine, a sua voz vai reverberar na sua cidade, depois no seu estado e no seu país. Nós fazemos o país que nós queremos, mas é preciso que a gente faça isso abraçando ao outro a possibilidade de livremente escolher politicamente o seu representante, seja ele homem ou mulher, seja mulher de que cor for, de que categoria for, de que condição for, desde que ela tenha a legitimidade da representação, que só lhe será assegurada no final da eleição, com a apuração, com a demonstração de quem votou em quem. A ministra destacou que o observatório deve receber denúncias e ter o cuidado com todas as mulheres que sofrem qualquer violência no espaço dos seus direitos políticos fundamentais. Ela fez um apelo de respeito ao direito de todas as pessoas, homens ou mulheres, independentemente de escolha e de opções. Carmen Lúcia afirma que na hora do voto é o eleitor e apenas o eleitor que tem voz na cabine. Nós fazemos o país que nós queremos, mas é preciso fazer isso abraçando a possibilidade de livremente escolher politicamente o representante, seja homem ou mulher, seja mulher de cor, seja mulher de que cor, categoria e condição for, desde que ela tenha a legitimidade que só será assegurada no final da eleição com a apuração, destacou a ministra Carmen Lúcia.
Ela ressaltou ainda que é presidente do tribunal que representa todas as brasileiras e todos os brasileiros. Segundo a portaria que trata das atribuições do órgão, a criação do Observatório dos Direitos Políticos Fundamentais da Mulher considera a participação política feminina como um direito fundamental que deve ser promovido e incentivado pela Justiça Eleitoral. O observatório deverá assegurar a plena efetividade dos direitos constitucionais, a legitimidade da representação democrática com a colaboração da sociedade para a plena garantia de candidatas, candidatos e eleitoras e eleitores no exercício da cidadania. O observatório deverá promover estudos específicos, monitoramento, pesquisas, programas, projetos, campanhas e propostas de ações de diagnósticos e proposições de interpretação das normas vigentes para a plena efetivação dos direitos fundamentais políticos, à igualdade das mulheres na representação democrática. Trazendo aqui alguns números do TSE, para as eleições municipais de 2024, o Brasil tem um eleitorado de 155,9 milhões de pessoas. Desse total, 81,8 milhões são mulheres, ou seja, 52% do eleitorado. No entanto, das 462 mil candidaturas registradas para o pleito de outubro, 158 mil, ou seja, apenas 34%, são candidaturas femininas. Atualmente, as mulheres estão à frente de 674 prefeituras do país em um universo de mais de 5,5 mil municípios. Muito pouco, né? O Observatório de Direitos Políticos Fundamentais da Mulher será de natureza consultiva e deverá compilar e divulgar os dados processuais sobre fraude à cota de gênero e as providências a serem adotadas para que o Poder Judiciário Eleitoral priorize os julgamentos desses casos. Outros objetivos do órgão são propor alternativas processuais em matéria de direito eleitoral para a superação das fraudes e de todas as forças diretas ou indiretas de descumprimento ao respeito à igualdade de gênero em matéria eleitoral, além de adotar campanhas para o esclarecimento das cidadãs e dos cidadãos sobre o dever de respeito ao direito à igualdade em política, especialmente no processo eleitoral. As atividades do observatório serão divididas em 3 núcleos: de direitos políticos e eleitorais, de direitos à privacidade e à igualdade contra violências digitais e de direitos políticos fundamentais à igualdade de oportunidades para serem as mulheres social e politicamente aptas ao exercício de suas prerrogativas de nacionalidade e cidadania plena. O observatório será presidido pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, e será composto de pessoas ocupantes da Secretaria-Geral da Presidência do TSE e da Ouvidoria do Tribunal. O órgão também será composto de pessoas da sociedade com grande compromisso e contribuição ao Brasil. Entre as pessoas com experiência ou formação na concepção e defesa dos direitos fundamentais políticos e individuais, especialmente em relação à perspectiva de gênero, direito eleitoral e direito político, foram escolhidas para integrar o observatório Vera Lúcia Santana Araújo, Daniela Lima de Andrade Borges, Luísa Helena Trajano, Ailton Krenak, Ludmila Abraão Ajar, Inaê Lopes dos Santos, Luiz Carlos Gonçalves, Leandro Roque de Oliveira e Itamar Vieira Júnior. Está aí, portanto, entre essas pessoas, grandes personalidades, como o escritor Itamar Vieira Júnior, também como a Luísa Helena Trajano, o filósofo e pensador indígena Ailton Krenak. Muito interessante essa formação desse observatório. As informações são do TSE. Tá aí, portanto, criação do Observatório de Direitos Políticos Fundamentais da Mulher. Quanto mais órgãos forem criados para defender, fomentar e defender a participação, o crescimento da participação das mulheres na política, melhor ainda. Parabéns ao TSE e à ministra Carmen Lúcia por estar à frente disso.